Antigamente, o aluno bom era aquele que sabia responder todas as perguntas. O professor fazia a pergunta, ele estava ali pronto a responder. Hoje precisamos pensar que os nossos alunos precisam saber questionar. Eles precisam saber fazer perguntas, né? Por meio das perguntas, nós nos formamos, nós ampliamos o nosso repertório, né? A informação está aí, em um segundo, né? Podemos lá digitar que a resposta aparece, a informação aparece. Mas o que eu faço com essa informação depois que eu tenho esse acesso? Como analisar? Como aplicar? Hoje nós não falamos mais em alfabetização, né? Nós falamos em letramento. São pessoas que vieram para mim entendendo os profissionais, entendendo o projeto da escola, em que o professor é o centro de uma escola séria e bem fundamentada. É o nosso pilar. Eu digo que o nosso capital humano é o que leva a escola onde está hoje. E eu costumo dizer o seguinte, assim como num veleiro que você vê numa competição, um veleiro gigantesco com uma porção de pessoas ali a bordo, cada uma tem a sua função, não tem aquele que é o mais importante. Todos têm a sua função e se cada um deles não fizer de acordo com a sua função o melhor que ele pode fazer, a minha navegação não vai ser precisa. Começamos com o ensino médio, com o ensino médio. Na época eu trabalhava nos primeiros anos, nos terceiros anos, e procurei os mantenedores dizendo que não havia sentido preparar mais o aluno para o vestibular, né? Nós teríamos que preparar o aluno desde o processo de alfabetização. E foi muito interessante, porque eu conto muito essa história, mas não canso de repeti-la. O professor Nicolau, né, escolheu uma casa e deu a chave para mim, dizendo, abra a sua escola. Nós começamos com 90 alunos, nós temos hoje mais de 1.500 alunos. Eu acho que é o resultado, é a resposta da comunidade de Ribeirão Preto a uma escola que honra o nome Albert Sabin. O nosso país está passando por uma série de mudanças e essas mudanças levaram um tempo longo, não é uma questão de momento. E essas mudanças trazem o que a gente chama de o novo ensino médio. E o novo ensino médio traz consigo grandes desafios. Desafios no sentido de aumento de carga horária, no sentido de itinerários a serem cumpridos, itinerários formativos, de acordo com o que se denomina BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular. O Liceu Albert Sabin tem feito, em função dessas informações todas que eu passei inicialmente para você, algo primoroso no sentido de botar essa teoria toda mencionada em prática. Então, eu acredito que estamos não só no caminho correto, mas estamos à frente. Por exemplo, sempre existiram Olimpíadas de Matemática. Você deve ter ouvido isso várias vezes. Só que, hoje em dia, existem essas Olimpíadas, principalmente organizadas pela USP, de matemática, de biologia, de astronomia, enfim, de N disciplinas diferentes. E, atualmente, essas medalhas conquistadas no ensino médio podem permitir ao aluno o acesso à universidade, tanto a USP, quanto a Unesp, quanto a Unicamp, sem que o aluno necessariamente preste o vestibular. Inclusive, o resultado, se ele está aprovado na universidade ou não, sai antes da prova do vestibular. Então, nós criamos aqui dentro, inclusive, um departamento de Olimpíadas, em que a gente incentiva de forma veemente os alunos que, obviamente, se propuserem a participar, que participem.
Por quê? Porque com isso eles podem ter um outro caminho. Isso não significa que eles estão isentos do vestibular, porque eles podem optar por esse caminho e continuar estudando as matérias dos editais das universidades, que são obviamente cumpridos por nós, e colocando essa oportunidade de forma ainda em dupla mão, né? Porque ele tem a opção de conquistar uma vaga pela competência da Olimpíada, assim como prestar uma vaga pelo próprio vestibular, que vai acontecer, inclusive, após a data de liberação, se o nome dele foi ou não contemplado para essa vaga, né? Então, ele não perde com isso, né? Muito pelo contrário, é uma soma. E o número nosso de medalhas em Ribeirão Preto é enorme, graças a Deus, em função dessas iniciativas que o colégio toma, né? Então eu vejo assim o posicionamento da escola com material didático impecável, com instalações impecáveis, com uma dinâmica de coordenação, de trabalho conjunto entre coordenadores de série, coordenadores de curso, auxiliares de coordenação, professores, os auxiliares de sala, enfim, um conjunto todo de fatores que leva eu não posso dizer a uma perfeição, porque seria uma utopia a gente pensar numa perfeição. Acho que a perfeição ela leva inclusive a uma soberba, mas que a gente tenta de todas as formas se aproximar do modo ideal, sem dúvida alguma. Pensando nesse mundo globalizado, não tem como não trazer a questão da internacionalidade, da interculturalidade. O aluno também precisa estar exposto às diferentes culturas, né, às diferentes maneiras de viver. Muitas vezes pensamos, nossa, mas de que forma? Como eles conseguem viver daquele jeito? É a sua cultura, é a cultura dele. E eu preciso, quando eu penso numa cultura da paz, cultura de paz, eu penso que eu preciso conhecer a cultura do outro para entendê-lo, né? O julgamento ele fica fácil, mas primeiro eu preciso conhecer, entender. E com isso temos o nosso programa internacional para que o aluno esteja aberto para esse mundo globalizado. Visitando algumas escolas, eu sempre fui de personalidade muito inquieta, sempre achando que de um ano para o outro as gerações são melhores do que nós, adultos, e faço questão de ir às diferentes escolas internacionais, nacionais, dos grandes centros, e eu comecei a perceber o movimento das grandes capitais de escolas bilíngues. Quando voltei, fiz também algumas investigações no exterior, voltei e transformei a ideia de que nós precisamos ter unicamente um curso de inglês dentro dos componentes curriculares. Fundamos, portanto, a partir do Infantil 5, o nosso programa internacional, que vai se estender ao ensino médio, não é? Com grandes projetos que estão acontecendo, mas são 9 anos que se completam agora em 2022 de crianças que têm não um curso de inglês, mas um curso em inglês. Eles têm disciplinas, naturalmente com exceção feita a português, há algumas disciplinas que precisam ser dadas em português, por direção da Secretaria de Educação, mas a maioria das disciplinas oferecidas em inglês. Esse mundo tão veloz, digitalizado que vivemos, né? Não dá mais para o professor ficar só no quadro, né? Só na cópia. O professor precisa oferecer uma aprendizagem que seja significativa, que faça sentido para o entendimento do aluno, né? Que o aluno tenha aí um processo, começo, meio e fim. O processo é de extrema importância. O que antes o fim era o que contava, era a nota. Hoje o que conta é esse desenvolvimento, é esse processo que o aluno passa. E aí chegamos nas metodologias ativas, né? Que muitos pensam
na metodologia ativa como só tecnologia. E na verdade não. Na verdade a tecnologia, claro, ela dá o suporte, ela ajuda, mas a metodologia traz a estratégia de ter um aluno ativo. Um aluno que põe a mão na massa, um aluno que consegue desenvolver um projeto levantando uma pergunta. Por meio daquela pergunta ele busca recursos, ele busca informação, ele testa, faz entrevista, ele passa por aquele ciclo de aprendizagem construído por ele mesmo. E, de novo, o professor precisa estar preparado para isso, né? O professor precisa acompanhar essa nova forma de aprender, essa nova forma do aluno interagir com o aprendizado, né? Então, esse novo ensino médio traz essa proposta de professor orientador, mediador e aluno questionador. O aluno sendo o protagonista da história e não necessariamente simplesmente aquela situação que nós vivemos na nossa vida, que era de uma passividade, né? Você ficava sentado assistindo aula, o professor ali falando, anotando, você copiando, etc. e tal. Essa configuração, ela tende a desaparecer. Por quê? Porque hoje em dia, com acesso tão rápido à informação, ou você tem um diálogo e um protagonismo maior por parte do aluno, ou você é fadado a dizer que não é uma escola, né? Você está fora do processo educacional. Bom, eu sou, vou usar uma palavra bastante prosaica, eu sou cria da Barão de Mauá, fiz meu curso de letras na Barão de Mauá e lá me tornei também professora do curso de letras, do curso de pedagogia. Isso me deu uma grande possibilidade de conhecer profissionais talentosos, sensíveis. Não é só a qualificação. Ser professor é trabalhar com o coração, com a alma, não é trabalhar com paixão. O novo ensino médio. Ele traz uma proposta onde oferece ao aluno uma flexibilidade maior na aprendizagem. Por quê? Porque se pensarmos que antigamente era tudo muito estruturado, muito definido o que aconteceria naquela aula, o aluno tinha o conhecimento exatamente do que aconteceria na aula, o novo ensino médio traz uma flexibilidade maior, onde o interesse do aluno, a curiosidade do aluno, ela ganha força, ela ganha espaço, né? Pensando que temos aí uma porcentagem dentro deste ensino em que o aluno pode fazer escolhas, enriquece esse ensino, né? O aluno deixa de ser aquele estudante passivo, ouvinte, ele passa a ser um aluno, um estudante ativo, agente do seu conhecimento. Por que agente do seu conhecimento? Porque ele vai poder fazer escolhas dentro do seu interesse, a sua área de conhecimento. Uma vez que ele pode fazer a escolha, ele consegue se aprofundar, ele fica mais interessado, mais envolvido, busca respostas para perguntas que realmente faz sentido, né? A gente escuta muito o aluno falando assim, quanto que eu vou usar isso? Por que que eu tenho que aprender isto, né? E essa fala diminui muito quando temos uma proposta onde ele pode fazer escolha, porque uma vez que ele fez escolha, ele vai investigar, buscar informação, se aprofundar dentro do que ele procura saber, que ele tem interesse em aprender. É claro que para essa proposta, o profissional ele precisa estar apto, ele precisa também se formar, ele precisa também desenvolver suas competências, né? O professor precisa estar aberto para uma proposta com diferentes estratégias em que ele não está mais no tablado, ele não está mais naquele degrau, né, que fica em destaque. Quem está em destaque hoje é o aluno, o centro hoje é o aluno, né? E o professor precisa ser aquele que
estar atento aos movimentos, às falas, porque ele vai mediar, ele vai orientar, vai instigar, vai trazer perguntas que tirem o aluno ainda mais daquela situação, aquela zona de conforto que ele está, né? Eu costumo dizer que se nós pudéssemos resumir o Liceu Albert Sabin numa única palavra, a palavra seria acolhimento. Por quê? Porque eu desconheço em Ribeirão Preto uma escola que tenha eu não digo nem em Ribeirão Preto, eu desconheço, assim, pelo menos na minha rede de conhecimentos, uma escola que tenha mais acolhimento do que essa. Por quê? Porque aqui nós fazemos do aluno o protagonista.